Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será a síntese de proteínas. Bom, a síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas, né? Através dessa síntese é que vai ser construída ou constituída as nossas proteínas. As proteínas, elas são determinadas pelo nosso DNA. E isso acontece em duas etapas, né, que nós chamamos de transcrição e tradução. O processo acontece dentro do citoplasma das células e envolve também o RNA, os ribossomos, algumas enzimas específicas e aminoácidos. Todos esses vão auxiliar na sequência de proteínas a ser formada. As proteínas, elas são o quê? Moléculas grandes, né? Então, que são chamadas de macromoléculas, que constituem a maior parte da massa das células, das nossas células. Sendo assim, ela é um dos principais componentes nossos, né, dos seres vivos. Elas são moléculas tridimensionais, constituídas por aminoácidos únicos, né, um aminoácido, formado por ligações peptídicas. A gente já viu na outra aula o que era ligação peptídica. E também ela também pode ser chamada de polipeptídeos, né? Por quê? Cada aminoácido vai se ligar um no outro, formar essa cadeia, né? Essa única cadeia polipeptídica. Cada aminoácido também se chama de peptídeo. Então, por isso, ela é chamada de cadeia polipeptídica. Elas apresentam, além da cadeia peptídica principal, outras cadeias laterais, né, outras cadeias adjacentes, constituídas por aminoácidos que não estão presentes nessa cadeia principal. Existem em torno de 20 aminoácidos diferentes, com propriedades químicas diferentes e estão presentes nas proteínas. Como vocês podem ver na imagem, a proteína tridimensional é tridimensional e ela é formada por um radical, que carbono, hidrogênio, e o radical é onde vai ter essas ligações com outros aminoácidos, um grupo amino e uma carboxila. É assim que é formada a proteína. Bom, para que ocorra a síntese de proteínas, ou seja, para que ocorra a formação dessas proteínas, existem alguns tipos de RNA que auxiliam nesse processo. Eles são fundamentais para que ocorra esse processo de formação de aminoácidos e formação de proteínas. Bom, existe o RNA mensageiro, né, que é o tipo de RNA que apresenta-se em menor quantidade dentro da célula, ou seja, ele constitui em torno de 5 a 10% de todo o RNA contido dentro da célula. Ele é traduzido no processo de síntese de proteínas, sendo, portanto, aquele que codifica as proteínas. Então, é ele que vai dar o código, ele que vai codificar as proteínas. Ele apresenta sequências de bases nitrogenadas que determinam quais aminoácidos serão utilizados para formar uma determinada proteína. E é uma classe de RNA muito heterogênea. Ela é uma classe de RNA muito variável. Então, o RNA mensageiro, ele é responsável, né, por formar o código das proteínas, tá? Como vocês podem ver ali a fita de DNA, depois formou-se, através do processo de transcrição, a fita do RNA mensageiro e, no final, a proteína. Nós vamos ver mais à frente como que ocorre todo esse processo. Bom, existe também o nosso RNA transportador. Ele é responsável, né, por fazer a ligação do códon e do aminoácido. O que é o códon, professora? Cada ligação do nosso DNA, ele é formado por uma trinca, né, de aminoácidos. Lembra que eu falei da adenina, da timina, da citosina e da guanina? Então, cada uma dessas partes do DNA, cada uma dessas ligações do DNA é formado por uma trinca daqueles aminoácidos, que são, como eu já falei, que são a guanina, a timina, a citosina e a adenina. Essa trinca ela é chamada de códon. E a leitura, aquilo que vai ler a trinca, é chamada de anticódon, que também é uma sequência de 3 aminoácidos.
Por exemplo, se o códon for adenina, timina e citosina, o anticódon será as ligações que fazem com a adenina, então adenina com timina, a citosina com a guanina e a guanina com a citosina, ok? De maneira resumida, podemos dizer que o RNA transportador ele funciona como um adaptador entre o RNA mensageiro e os aminoácidos que constituirão a proteína. O RNA transportador ele é pequeno, apresenta uma estrutura semelhante à de um trevo, né, aquela folhinha do trevo, e possui 4 braços. 2 desses braços possuem grande importância para que esse RNA realize as funções, né, que são o braço do aminoácido, o braço que ele carrega o aminoácido, e o braço do anticódon, para fazer a leitura do RNA mensageiro. O braço do aminoácido liga-se a um aminoácido específico e o braço do anticódon apresenta uma sequência complementar ao códon do RNA mensageiro. Os outros 2 braços são importantes para manter a estrutura da molécula, ou seja, para manter ele equilibrado durante esse processo. Além disso, existe o RNA ribossomal ou ribossômico, que compõe a estrutura do ribossomo. O ribossomo é uma organela, como a gente sabe, que também é responsável, né, que é por ela que ocorre a síntese de proteínas. É o local onde ocorre essa síntese de proteínas. Cada ribossomo é formado por 2 unidades, ou seja, 2 subunidades, e cada uma dessas subunidades é constituída por 3 moléculas de RNA ribossômico. E, além disso, várias proteínas associadas a esse RNA ribossômico. Estima-se que esse tipo de RNA apresente mais ou menos 80% do total do RNA contido numa célula. Como ele é formado por 2 partes, né, é uma parte maior e uma parte menor. Como vocês podem olhar, como ele seria modelado em 3D e como seria o desenho. Como vocês podem ver, ele é composto por uma parte maior e uma parte menor e contém o RNA dentro dele. Bom, existem 2 etapas principais nesse processo de síntese de proteínas. Como eu já falei para vocês, existe a transcrição e a tradução. A transcrição ela é também chamada de transcrição gênica, né? Ela é uma fase em que a molécula de DNA ela vai ser transcrita, né? E ocorre da seguinte forma. No primeiro momento ela se abre, né? E os códigos presentes no gene, ou seja, lá na fita de DNA, eles são lidos, eles são transcritos para uma molécula de DNA. Esse código que contém nessa fita de DNA, ele vai ser repassado, né? Ele vai ser transcrito e repassado para a molécula de RNA. Dessa forma, eles formam o RNA mensageiro, ok? A enzima polimerase do RNA se liga a uma das extremidades do gene e separa essas fitas de DNA e os ribonucleotídeos livres. Esses ribonucleotídeos eles se emparelham com a fita de DNA que serve como fita molde. Como vocês podem observar na imagem, existe a região promotora, que é a região onde começa a leitura, e a região terminal, que é onde termina a leitura desse DNA. Como vocês podem observar, ocorre o RNA polimerase, ele vai fazer essa leitura, né, dessa fita de DNA e vai se formar o nosso RNA mensageiro. E também vai ocorrer a formação de novos nucleotídeos para se juntar com a fita de DNA original. Aqui também existe o processo de tradução gênica, ou seja, a cadeia peptídica ela é formada pela união dos aminoácidos de acordo com a sequência dos nucleotídeos do RNA mensageiro, ou seja, daquela fita de RNA mensageiro que foi formada. Essa sequência de RNA mensageiro é denominada de códon. Vocês podem observar ali, ó, MET, VAL, C. Metionina, valina, serina, lisina, arginina. Cada uma dessas é formada por 3 nucleotídeos e é chamado de códon. É determinado pela sequência, esses códons eles são determinados pela sequência da base da fita de DNA que serviu lá atrás no processo de transcrição como molde. Desse modo, a síntese de proteínas
e a tradução das informações. A síntese de proteínas, então, é a tradução das informações contidas nesse gene. Por isso que esse processo se chama de tradução. É nesse processo de tradução que vai ocorrer, então, a formação das proteínas, certo? Então, para resumir, como que ocorre, então, o processo de síntese de proteínas? A síntese de proteínas, então, ela começa com a associação entre o RNA transportador, um ribossomo e um RNA mensageiro. Cada RNA transportador, ele leva um aminoácido cuja sequência de bases é chamada de anticódon, ela corresponde, né? Ela interage com o códon do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é uma leitura do nosso DNA, de uma fita de DNA. O RNA transportador traz uma metionina, orientada pelo ribossomo, que se liga aonde se encontra o códon AUG. Esse códon AUG é o códon que inicia o processo, né, de síntese de proteínas. Além disso, ele se liga ao outro RNA transportador, que vai se ligando e trazendo os aminoácidos. Mas, a princípio, o códon iniciante da leitura de síntese de proteínas é o código AUG. Essa operação ela é repetida várias vezes, formando a cadeia polipeptídica, ou seja, formando a cadeia de aminoácidos, que é determinada pelo RNA mensageiro. Enfim, quando o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, onde há o códon de parada, ou seja, o códon terminal, ocorre o fim do processo. Então, vamos lá. Como que ocorre esse processo? Como vocês podem ver nessa animação, né, aqui mostra o processo de síntese. O aminoácido se liga à metionina, que se liga a uma unidade menor do RNA, lê o RNA mensageiro, os códons e os anticódons do RNA mensageiro, depois é envolvido pelo RNA ribossômico ou pelo ribossômico, e assim vai se lendo os peptídeos e formando a nossa cadeia de proteínas ou de aminoácidos. Bom, no nosso exercitando, o processo de síntese de proteína é denominado de tradução e se baseia na união dos aminoácidos, a fim de formar uma proteína. Qual tipo de DNA está envolvido nesse processo? Bom, nós sabemos que não existe um tipo de RNA envolvido nesse processo. São 3 tipos, né? O mensageiro, o transportador e o RNA ribossômico. Esses 3 tipos de RNA eles são de extrema importância e ajudam no processo de formação de proteínas. Bom, agora que já abordamos o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!